A seguir, veremos a opção Balancete Financeiro. Vamos em Cadastrar, Tabelas, Balancete Financeiro. Conta exata a seguir mostra uma lista contendo os códigos do balancete financeiro cadastrados para esse exemplo. Conta exata opera simultaneamente os regimes de competência e regime de caixa. No regime de competência, as transações registradas são mostradas nos relatórios de acordo com o período em que foram geradas, independente de terem sido pagas ou recebidas. No regime de caixa, as transações registradas são mostradas nos relatórios somente no período em que foram pagas ou recebidas. Vejamos um exemplo de uma venda a prazo. Por exemplo, você vendeu em maio com vencimento para o mês seguinte, por exemplo, junho. Nos relatórios de competência, a venda sairia em maio, que foi o mês da venda. E no balancete financeiro, a venda só sairia em junho, que foi o mês do recebimento. Para mostrar os relatórios segundo o regime de competência, Conta Exata utiliza o plano de contas. E como já vimos, o plano de contas está estruturado em contas de giro e contas de resultados. Para mostrar os relatórios segundo o regime de caixa, Conta Exata utiliza os códigos do balancete financeiro listados nessa opção. Os códigos do balancete financeiro nada mais são do que um plano de contas secundário, que está estruturado sob o ponto de vista do tesoureiro, somente entradas e saídas. Por exemplo, estamos vendo aqui o código 1 entradas. Aqui, por exemplo, o código 111 vendas com cheques, 114 vendas faturadas, etc. Subordinados ao código 1 entradas. Por exemplo, o código 2 saídas, 220 salários, 221 horas extras e assim por diante, subordinados ao código 2 saídas. Em resumo, a estrutura se baseia somente em entradas e saídas. Para dar manutenção aos códigos do balancete financeiro, estão disponíveis os seguintes botões: incluir um novo código do balancete financeiro, altera um código já existente, excluir um código, ordem altera a forma de exposição dos códigos do balancete financeiro na tela, entre ordem numérica e ordem alfabética. Por exemplo, clicando uma vez em ordem, você vai ter a disposição dos códigos do balancete financeiro por ordem alfabética. Clicando mais uma vez, você retorna à exposição dos códigos do balancete financeiro em ordem numérica. As opções filtro e localizar servem para você selecionar uma determinada faixa de registros dos códigos do balancete financeiro. A opção imprimir imprime os códigos do balancete financeiro. Capturar captura um código do balancete financeiro. Para gerar os relatórios no regime de caixa, você necessariamente terá que antes conectar os códigos do balancete financeiro ao plano de contas. Vejamos como fazê-lo. Vamos sair dos códigos do balancete financeiro, ir em cadastrar, plano de contas. Neste momento, Conta Exata está mostrando o plano de contas. Inicialmente, estamos vendo as contas de caixa e as contas de banco. As contas de caixa e contas de banco são as únicas contas que não necessitam da conexão com os códigos do balancete financeiro. Vamos ver, por exemplo, um outro grupo de contas. Vamos selecionar aqui, por exemplo, despesas. Conta Exata, nesse momento, está mostrando as contas de despesas. Vamos selecionar, por exemplo, ali a conta de salários e ordenados. A seguir, vamos clicar em alterar para ver os atributos da conta. Conta Exata, nesse momento, mostra o formulário da conta salários e ordenados. O campo que nos interessa é o campo código PAUFIN, que trata do balancete financeiro. Este campo é que precisa ser preenchido para conectar o balancete financeiro à conta salários e ordenados. Você pode clicar em um botão captura ou pressionar a tecla F5. Vamos clicar em captura. Conta Exata, nesse momento, traz para a tela o plano de conta secundário do balancete financeiro. Vamos selecionar aqui
o código 220 salários, que melhor se aproxima da conta salários ordenados. Vamos capturá-lo. Conta exata nesse momento preencheu o campo código balancete financeiro e nesse momento já temos para a conta salários ordenados o código balancete financeiro correspondente. Quando a conta exata for montar um balancete financeiro ou fluxo de caixa por categoria, que são os dois relatórios que tratam do regime de caixa no conta exata, ele vai substituir toda a ocorrência da conta salários ordenados pelo código balancete financeiro correspondente, nesse caso aqui representado pelo código 220. Vamos confirmar em OK. Pronto, está feita a conexão dessa conta com o plano de conta secundário denominado balancete financeiro. Essa conexão deve ser feita para cada conta e pelo menos uma única vez. Além do plano de contas, você também deve conectar as auxiliares de estoques, aos auxiliares do contas a pagar e aos auxiliares do contas a receber. Vejamos um exemplo. Vamos sair aqui do plano de contas, ir em cadastrar e, por exemplo, selecionar o contas a receber. O conta exata nesse momento mostra uma lista contendo os códigos do conta a receber. Vamos selecionar a conta 13010 clientes, clicar em zoom. Nesse momento, o conta exata mostra as auxiliares do contas a receber subordinadas à conta 13010 do contas a receber. Vamos clicar em alterar para ver os atributos da auxiliar mesbla. Nesse momento, o conta exata mostra o formulário da auxiliar mesbla. O campo que nos interessa é o campo código do balancete financeiro. Vamos clicar aqui no botão captura. Conta exata nesse momento traz o plano de conta secundário do balancete financeiro, um código que poderia muito bem ser associado ao contas a receber mesbla seria o de vendas faturadas, o código 1.14. Vamos capturá-lo. Conta exata nesse momento já fez a associação do código do balancete financeiro 1.14. A partir desse momento, quando o conta exata for montar o balancete financeiro, ele vai substituir todas as ocorrências da auxiliar mesbla pelo código balancete financeiro correspondente, no nosso exemplo 1.14. Vamos confirmar aqui. Pronto, essa auxiliar então ela já está conectada ao balancete financeiro. É importante frisar que você deve fazer isso pelo menos uma vez para cada auxiliar do contas a receber. Os outros grupos afetados são contas a pagar e as contas de estoques, que também utilizam auxiliares. Vamos ver um pouquinho desse caso também. Vamos sair daqui, vamos em cadastrar, contas a pagar. Nesse momento, conta exata mostra as contas inerentes ao contas a pagar. Vamos parar aqui no grupo fornecedores, a seguir clicar em zoom. Conta exata nesse momento mostra as auxiliares subordinada ao conta 18010 fornecedores. Vamos selecionar a papelaria Tinoco, clicar em alterar para ver os atributos da auxiliar. Nesse momento, o conta exata mostra o formulário da auxiliar papelaria Tinoco. O campo que nos interessa é o campo código do balancete financeiro. Vamos clicar no botão captura. Conta exata nesse momento mostra o plano secundário do balancete financeiro. A conta que melhor retrata o fornecedor papelaria Tinoco, nesse momento aqui seria a conta 210, despesas com materiais. Vamos capturar. Conta exata já preencheu o campo código balancete financeiro e a partir desse instante, quando o conta exata for montar o balancete financeiro, ele vai substituir todas as ocorrências da auxiliar 10001 papelaria Tinoco pelo código do balancete financeiro 210, que representa despesas com materiais. Então vamos confirmar aqui em OK. Nesse momento, o auxiliar papelaria Tinoco do grupo 18010 fornecedores já está conectado ao balancete financeiro. Devemos fazer isso para cada auxiliar do grupo contas a pagar pelo menos uma vez. Vamos agora mostrar um exemplo da associação das contas aos auxiliares relativas ao grupo de estoques. Vamos sair daqui, vamos em cadastrar, estoques. Nesse momento, conta exata mostra as contas inerentes aos estoques. Vamos selecionar 13520. Para ver as auxiliares, vamos clicar em zoom. Nesse momento, conta exata mostra as auxiliares subordinadas à conta 13520 estoque para venda.
vamos selecionar auxiliar cerveja Brahma. A seguir vamos clicar em alterar para ver os atributos da auxiliar. Nesse momento, Conta Exata mostra o formulário da auxiliar cerveja Brahma. O campo que nos interessa é o campo código do balancete financeiro. Vamos clicar no botão de captura. Conta Exata nesse momento traz o plano de conta secundário do balancete financeiro. O código melhor se aplica ao item de estoque cerveja Brahma é o código 210 despesas com materiais. Vamos selecioná-lo e a seguir capturá-lo. Conta Exata nesse momento capturou o código e já preencheu o campo código do balancete financeiro. A partir desse momento, quando o Conta Exata for fazer o balancete financeiro, ele substituirá pelo código do balanceiro 210 todas as ocorrências da auxiliar 1001 cerveja Brahma. Vamos confirmar em OK. Pronto. Nesse momento, a auxiliar de estoque cerveja Brahma já está conectada ao balancete financeiro. Lembramos que você deve conectar todos os auxiliares de estoques ao balancete financeiro, pelo menos uma vez. Fazendo um pequeno resumo, vimos como funcionam os códigos do balancete financeiro. Depois vimos como conectar o plano secundário do balancete financeiro ao plano de contas principal do Conta Exata. Assim como também vimos como conectar os códigos do balancete financeiro às auxiliares do Contas a Receber, as auxiliares do Contas a Pagar e as auxiliares de estoques. Vamos sair então dos auxiliares de estoques e vamos ver a seguir quais são os relatórios disponíveis para o regime de caixa. Vamos em interrogar. O primeiro dos relatórios é o balancete financeiro. Vamos clicar aqui em balancete financeiro. Conta Exata nesse momento mostra o formulário de pedido para emissão do balancete financeiro. O balancete financeiro mostra todo o movimento de entradas e saídas de caixa e bancos efetivamente realizados. Para ver maiores detalhes a respeito do balancete financeiro, veja o vídeo que trata do assunto balancete financeiro. Vamos sair daqui do formulário de pedido. O outro relatório que trata sobre o assunto regime de caixa está também em interrogar, fluxo de caixa por categoria. Vamos clicar nessa opção. A seguir, Conta Exata mostra o formulário de pedido para emissão do fluxo de caixa por categoria. Esta opção varre todas as previsões de contas a receber e do contas a pagar e a seguir gera um relatório no formato do plano de conta secundário do balancete financeiro. A diferença entre o balancete financeiro e o fluxo de caixa por categoria é que o balancete financeiro mostra o movimento de entradas e saídas efetivamente realizado, e o fluxo de caixa por categoria mostra o movimento de entradas e saídas a realizar. Observar que ambos os relatórios baseiam-se no regime de caixa, um no realizado e o outro no movimento a realizar. Fazendo um resumo final, vimos como funciona o cadastro dos códigos do balancete financeiro. A seguir, vimos como conectar os códigos do balancete financeiro ao plano de contas principal e às contas auxiliares. Depois vimos quais são os relatórios que tratam do regime de caixa, o balancete financeiro que mostra o movimento realizado de entradas e saídas e o fluxo de caixa por categoria que mostra o movimento de entradas e saídas a realizar. Observar que não é necessário separar manualmente o movimento de competência e o movimento de caixa. Conta Exata faz esse trabalho automaticamente. Fica, portanto, finalizado o tópico que trata do assunto balancete financeiro.